Oi, galerinha, tudo bem? Hoje vocês vão ter uma aula comigo, a tia Nájila, sobre as partes do corpo. Esse assunto vocês já estudaram anteriormente, no ano passado, quando vocês estavam no primeiro ano. E hoje a tia Nájila vai fazer uma revisão, uma recapitulação do que vocês já estudaram anteriormente. Só que antes da gente começar falando sobre o assunto da aula, a gente precisa reforçar e relembrar os cuidados que a gente tem que ter com a Covid. Vocês já sabem que a principal forma de proteção é utilizando a máscara, é utilizando o álcool em gel ou lavando bem as mãos, mantendo o distanciamento com o coleguinha, limpando os objetos como o celular, o relógio, a chave de casa e só sair de casa quando realmente for necessário. E para que a gente tem que ter esses cuidados? Para evitar que a gente fique doente e passe para as pessoas da nossa família ou para as pessoas que a gente convive. Então, a melhor solução no momento que nós estamos vivendo é você usar a máscara, é ter os cuidados necessários para não continuar a transmitir a doença para as outras pessoas. E qualquer sintoma que você ou alguém da sua família sentir, como a febre, a dor de garganta, a dificuldade para respirar, vocês precisam procurar o hospital, né, o posto de saúde, para ter então os melhores cuidados. E cuidem-se, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Como a tia Nájila falou no começo da aula, esse assunto vocês já estudaram anteriormente. Só que aí a tia quer fazer algumas perguntas. Você conhece seu corpo? Você sabe como que o nosso corpo é dividido? As regiões? Você sabe o nome de cada uma dessas partes? Porque o nosso corpo, nós temos os olhos, nós temos o nariz, nós temos as mãos, os pés e outras partes. Antes da gente começar a explicar cada uma dessas partes, a tia vai ler um texto e vai pedir para você acompanhar aí, ou você vai lendo junto com a tia, ou você só escuta o que a tia vai ler, que depois a tia vai fazer uma pergunta, certo? O título do texto é Fui ao Mercado. Então vamos lá. Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Eu fui ao mercado comprar um espelho e a formiguinha subiu no meu joelho. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar mamão e a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar um giz e a formiguinha subiu no meu nariz. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Esse texto é da tradição popular. Vocês perceberam que durante a leitura a tia falou algumas partes do corpo, certo? E quais foram essas partes citadas no texto? Pense aí, a tia falou 4 partes no texto. Quais foram elas? Pense um pouquinho que a tia vai agora responder com você. A primeira parte que foi falada no texto foi o pé. O pé, ele tá lá no finalzinho da perna. Ele serve pra gente andar, ele tem os dedos do pé, serve pra dar o equilíbrio pra gente, serve pra gente correr. Qual foi a outra parte que a tia falou no texto? O joelho. O joelho já tá mais em cima. O joelho, ele serve pra gente dobrar a nossa perna. A outra parte é a mão, que já seria a outra mais em cima ainda. A mão estaria nos membros superiores, no finalzinho do nosso braço. E a gente tem os 5 dedos na mão. E a última parte falada foi o nariz. O nariz serve pra gente fazer o quê? Sentir o cheiro. Então a gente vai estudar agora cada uma dessas partes que tem no nosso corpo. O nosso corpo, deixa eu te mostrar. Ele é dividido em 3 estruturas. A cabeça, que está em rosa, o tronco, que é essa região central que está em azul, e os membros, que nós temos os membros superiores, que estão aqui, que a tia está mostrando, e os membros inferiores. Na cabeça, a gente tem algumas partes. A primeira parte, nós temos os olhos. Os olhos, eles servem para quê? Para a gente enxergar, para a gente ver. Então, a gente tem o sentido da visão.
No olho, a gente tem algumas estruturas, que são as pálpebras, os cílios, as sobrancelhas, que todos eles servem para o bom funcionamento do olho. Os cílios e as sobrancelhas servem para a gente proteger o nosso olho de poeiras, das sujeiras, e a pálpebra é que faz o movimento de abrir e fechar dos nossos olhos. A outra estrutura que nós temos na nossa cabeça é o nariz. O nariz ele serve para quê? Para a gente sentir o cheiro, então ele está responsável pelo sentido do olfato. Além dele, nós temos a boca. A boca, nós temos os lábios, nós temos os dentes e nós temos a língua. E essa região, ela é responsável pelo sentido do paladar. Através da língua a gente consegue sentir o gosto das comidas. Através da boca a gente consegue falar, certo? Nós temos também, bem aqui, as orelhas. As orelhas, elas são importantes para quê? Para a gente ouvir. Então, elas estão ligadas ao sentido da audição. E, por fim, nós temos na cabeça os cabelos, no topo da cabeça, que servem para quê? Para proteger a nossa cabeça, de, por exemplo, do frio. Os cabelos, eles servem para proteger. Passando agora para a região central do corpo, nós temos o tronco, essa região bem no centro do nosso corpo. No tronco, nós temos o pescoço. O pescoço é essa estrutura aqui que serve para ligar a cabeça ao tronco. Então, é essa região aqui, ó. Além dele, nós temos o peito, que é essa estrutura que quando a gente respira, ela aumenta e diminui. Ela faz esse movimento. Então, o tronco o peito é essa região do tronco que quando a gente respira, ela aumenta e diminui. Abaixo do peito, nós temos a barriga. E no meio da barriga, nós temos o umbigo. Na região de trás do nosso tronco, nós temos as costas. Pronto, essas são as partes do tronco. Agora vamos passar para os membros. A tia falou lá no começo da aula que os membros nós vamos ter os membros superiores, que a tia está mostrando aqui, ó, que são os braços, e os membros inferiores, que seriam as pernas. Vamos começar com os membros superiores. Nos membros superiores, nós temos as mãos. As mãos, elas são importantes para o sentido do tato. A gente consegue pegar os objetos com a mão, sentir as superfícies. E na nossa mão, nós temos os 5 dedos. Depois de nossa mão, nós temos essa região aqui, que é o pulso, certo? O pulso é uma estrutura que serve para ligar a mão ao braço. Depois da mão, do pulso, do braço, nós temos o cotovelo. O cotovelo é essa estrutura aqui mais pontuda, que serve para dobrar o nosso braço. É como se ele fosse ele é uma articulação que permite que a gente estique e contraia o braço. Agora, passando para as partes dos membros inferiores, nós temos o quê? As pernas. Só que antes das pernas, nós temos bem aqui, ó, uma estrutura que a gente chama de quadril, que é essa região que a gente une as pernas ao tronco. As pernas permitem o quê? Permitem que a gente ande, permite que a gente brinque, que a gente pule, que a gente corra, e elas levam a gente para todos os lugares. Depois do quadril, do começo da perna, nós temos o joelho. O joelho ele funciona lá igual o cotovelo, ele serve para dobrar a nossa perna. Então, quando a gente senta, o joelho dobra. Quando a gente está andando, o joelho fica reto. Então, ele permite essa mobilidade na nossa perna. Depois do joelho, nós temos os pés. Os pés, eles levam a gente para todo canto. Eles são responsáveis pelo nosso equilíbrio. E na ponta do pé, nós temos os dedos, igual a gente tem os dedos da mão. E bem aqui que a tia está mostrando, aqui a gente chama de tornozelo. E antes que a tia esqueceu de falar, mas bem aqui nessa região aqui, ó, que seria a união do tronco com o braço, nós temos o ombro. E para finalizar, a tia quer que você responda essa atividade. O que usamos em cada parte do corpo humano? Escreva no seu caderno um número que correspondente de cada figura. Aqui a gente tem uma imagem do quê?
da cabeça de um menino. O que a gente usa na cabeça? A gente usa uma blusa na cabeça, a gente usa o relógio na cabeça, a gente utiliza o boné na cabeça ou a gente utiliza o tênis na cabeça? Pensa aí um pouquinho e escreva no seu caderno o número. Vocês pensaram? Então, qual que é a resposta correta? Na cabeça a gente usa o boné. A gente usa na cabeça o boné para se proteger do sol, para proteger nossa cabeça. Agora vamos para outra parte. Aqui no tronco, certo? O que a gente usa no tronco? A gente utiliza o relógio no tronco, a gente utiliza um boné no tronco, o tênis no tronco ou a gente utiliza uma blusa no tronco? Escrevam no caderno de vocês. Qual é o número? 1, 2, 3 ou 4? É o número 4. Agora, para exercitar, vocês vão escrever no número qual é o nome. No 3, né, boné? Então, vocês vão escrever no caderno de vocês boné. 4, né, a blusa? Então, vocês vão escrever blusa. Agora, nos pés. O que a gente usa nos pés? A gente usa a blusa no pé, a gente usa o relógio no pé, a gente usa o boné no pé ou a gente utiliza o tênis no pé? Qual é o número? E vocês escrevam depois o nome. No pé a gente usa o tênis. E agora, nos braços. Nos braços a gente utiliza o quê? A gente utiliza tênis nos braços, a gente utiliza uma blusa nos braços, o relógio nos braços ou a gente utiliza o boné nos braços? Qual é a resposta correta? Lá, voltando. Que a tia falou. Nos braços nós utilizamos o quê? O relógio. Muito bem. E agora, para finalizar, a tia quer que você responda essas duas atividades para casa. A primeira é para você ler o nome das partes do corpo e escrever no seu caderno de acordo com o modelo. O que tem na cabeça, o que tem no tronco, quais são as partes que tem nos membros superiores e nos membros inferiores. E depois a tia quer que você observe o desenho e responda o que se pede para você escrever no seu caderno. Qual a estrutura do corpo que a gente usa para andar e qual parte do corpo que a gente utiliza para ouvir a música. A tia fica muito feliz em estar falando com vocês e até a próxima aula. Fiquem bem e se cuidem.